você vai deixar a sua equipe maluca, doida de pedra. Ok, espero que não, e é para isso que a gente está criando esse vídeo, para falar sobre alguns motivos que fazem equipes ficarem malucas, doidas mesmo, tá? E isso daqui a gente está baseando muito nas dores dos nossos clientes, do nosso serviço de consultoria. Então o que a gente vai compartilhar com você hoje são tópicos para você prestar atenção e de repente fazer o diagnóstico da sua equipe, e se algum desses pontos bater aí, olha, é um sinal de alerta, vale a pena aí você ficar de olho, beleza? Eu sou o Daniel e esse é o Produtive Me, um canal que quer tornar a sua empresa mais produtiva. Cada pessoa em uma ferramenta. Um dos primeiros tópicos que eu acho importante a gente abordar é quando você tem uma equipe onde você tem vários integrantes e cada pessoa está em uma ferramenta diferente. Geralmente, a pessoa que faz a gestão, né, o coordenador, o gerente, o diretor, o dono, ele não sabe com exatidão o que está acontecendo. Essa comunicação entre equipe é muito difícil. Geralmente, nas reuniões, ninguém sabe quem está fazendo o quê. Você tem que esperar a pessoa consultar a ferramenta dela, outros não usam ferramenta nenhuma. É uma confusão. Então, uma das dores que a gente tem muito é quando nós temos equipes onde cada pessoa usa ferramentas diferentes e aí ninguém sabe quem está fazendo o quê. Se isso está acontecendo na sua empresa, pode ser um sinal de alerta. Ter pessoas sobrecarregadas e outras tranquilas por falta de gestão. Ainda puxando o gancho do problema anterior, quando a gente não tem todo mundo na mesma página, é muito difícil a gente saber quem está fazendo o quê. E uma coisa que acontece muito nesse cenário é uma pessoa sobrecarregada e outra totalmente tranquila. Porque muitas vezes não é nem maldade da pessoa que não está fazendo nada, é porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, a pessoa que está sobrecarregada, ela acaba ficando bem chateada, no mínimo, aqui com essa situação. E, de certa forma, quando a gente está trabalhando sobrecarregado, é muito mais fácil a gente cometer erros operacionais, é muito mais fácil a gente ter alguma condição de saúde desfavorável. Então, é muito melhor quando a gente tem algo centralizado, onde a gente consegue ter visão do que cada pessoa está fazendo, tá? E isso ajuda também essa outra pessoa que muitas vezes está mais tranquila com as demandas, conseguir, né, se você tem essa centralização, conseguir olhar que a outra pessoa está sobrecarregada e aí, fala, olha, quer que eu te ajude com alguma coisa? Até para ela conseguir ali equilibrar. Se você é um gestor, você tem que se preocupar com isso. Você precisa desses números. Você precisa, no mínimo, saber quem está fazendo o quê e balancear essa gestão da sua equipe. Afinal, essa é a sua atribuição. Fazer com que todos consigam trabalhar na melhor performance possível. Novos integrantes não terem um bom processo de onboarding. Uma das coisas mais assustadoras quando a gente entra numa nova empresa é saber exatamente o que a gente tem que fazer e como, porque geralmente isso já vem irrigado com uma cultura que vai mudando de empresa para empresa, de equipe para equipe, de pessoas, tanto é que muitas vezes uma pessoa sai de uma equipe e a cultura ao longo do tempo vai sendo alterada. Então, não ter um bom processo de onboarding pode ser um matador ali dos novos funcionários. E aí você me pergunta, Daniel, o que é um onboarding? Onboarding é o processo padrão que você vai fazer sempre que um novo integrante vem para sua equipe. Imagina que legal, ele tem um local onde ele pode ver quais são as atribuições dele, quais são os processos que ele tem que realizar, como funciona cada um desses processos, o que ele tem que fazer etapa por etapa. Por mais que ele precise realmente de uma experiência, que ele precisa entender ali as questões muitas vezes muito específicas, ter um referencial, um guia para servir ali de início para ele vai fazer toda a diferença e pode ser sim um divisor de águas entre você fazer uma boa contratação e uma má contratação. Muitas vezes a gente acha que esse candidato não foi legal, o processo seletivo não foi bom, mas o problema pode ser outro. O problema pode ser que você simplesmente jogou o cara lá e você tá tão sobrecarregado, sua equipe tá tão sobrecarregada que ninguém conseguiu parar para fazer um treinamento, não tinha documentação. Então muitas vezes não é culpa do candidato, pode ser uma culpa nossa, de falta de gestão, de falta de processos, de falta de um processo de onboarding bem estruturado. Reuniões desnecessárias. Hoje em dia é mais comum do que nunca a gente fazer reuniões. Agora,
Deixa eu fazer uma pergunta e você vai me responder com muita sinceridade. Essas reuniões que você está fazendo são produtivas? São realmente reuniões que são feitas para resolver coisas? Aí que tá. Muitas vezes a gente está ocupado sem necessariamente entregar um resultado. Talvez até por causa da pandemia, a gente se acostumou a estar em reunião, a fazer reuniões com várias pessoas, a fazer reuniões diárias, mas muitas vezes a gente passa mais da metade do tempo nas amenidades, conversando sobre o dia, sobre futebol, sobre qualquer coisa, e, na verdade, o assunto, que é o assunto principal, ele fica para segundo plano. Além disso, muitas vezes a gente não vai com tudo que a gente precisa para aquela reunião. Então, isso pode ser um problema. Quando a gente começa a ter uma reunião onde era para se discutir um assunto, o assunto não foi resolvido, ficou para outro porque faltavam informações. E aí isso vai virando uma bola de neve. Isso é um matador de produtividade para qualquer empresa. Quando a gente tem um sistema centralizado, é muito mais fácil você consultar rapidamente tudo o que você precisa, tá ali na palma da sua mão. E isso volta lá para os primeiros motivos que eu falei para você, porque quando isso não está centralizado, e se você não preparou bem a sua reunião, imagina só essa situação. Tem uma reunião para resolver um assunto, aí nesse assunto o pessoal não trouxe toda a informação, cada um vai consultar na sua ferramenta, não está nada centralizado, isso é um problemão. Você vai achar que está todo mundo ocupado, quando na verdade não está sendo produzido nada. Fica de olho nas reuniões. Deixa eu te falar uma coisa, você está vendo aqui que são vários os desafios que a gente tem diariamente na nossa empresa. Mas olha só que legal, para te ajudar, a gente desenvolveu o Canivete Suíço. São 10 templates do Notion, totalmente grátis. Eles são muito simples, fáceis de você colocar em prática e vão te ajudar a fazer uma gestão mais eficiente. Eu vou colocar o link da descrição aqui para você conhecer e de verdade, a gente fez para transformar sua empresa em 2024 uma empresa muito mais produtiva. Dá uma olhadinha lá, baixa, depois você me conta aqui nos comentários o que você achou, beleza? Vou guardar seu comentário. Ter que usar o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Um dos problemas, talvez um dos mais recorrentes dos nossos clientes de consultoria é o problema de comunicação com a equipe. A gente usa muito o WhatsApp. E o grande problema do WhatsApp não é o WhatsApp em si, é que o WhatsApp geralmente mistura a vida profissional com a vida pessoal. Isso é um matador de foco, porque o que acontece? Muitas vezes você está ali no seu celular pessoal, resolvendo problemas do trabalho, e alguém te manda uma mensagem no seu círculo pessoal. Isso já vai matar o seu foco. Você entra no seu pessoal, começa a vir uma outra mensagem, e aí a gente entra num limbo ali, num fluxo sem fim. Fora isso, pesquisar coisas no WhatsApp nem sempre é tão legal. Então, muitas vezes você viu uma demanda que alguém te mandou ali, depois ele te mandou outra mensagem, outra. E aí, quando a gente foi ver, a gente simplesmente esqueceu aquela mensagem lá em cima. Então, existem ferramentas de comunicação muito mais eficientes do que o WhatsApp. Só para você ter uma referência, aqui no Productive nós usamos o Slack como ferramenta de comunicação da nossa equipe. É uma excelente ferramenta, é muito efetiva para comunicação e ela fica ali dentro daquele escopo. Você pode conversar com uma pessoa específica, você pode criar um canal para resolver um problema específico e o que eu acho mais legal é que você pode criar threads, né? Então você tem o canal geral, por exemplo, você cria um tópico ali e a conversa fica dentro daquele tópico, deixando tudo muito mais organizado. Além disso, vale muito a pena você focar em ferramentas que tenham recursos de comunicação, como comentários, como menção, como de repente subir anexos. Isso facilita muito, porque geralmente, como é o nosso caso aqui, quando a gente quer resolver alguma coisa dentro de uma tarefa, a gente vai na tarefa, faz o comentário, anexa arquivos e tudo é resolvido no histórico daquela tarefa, fica tudo muito mais organizado. Não ter métricas para saber a saúde da sua empresa. Imagina você estar no meio do oceano com um barquinho pequeno, sem bússola, sem mapa e basicamente sem rumo. É assim que a sua empresa está hoje se você não tiver métricas, indicadores, KPIs, se você não tiver números para embasar a sua tomada de decisão. Por exemplo, se eu te perguntar hoje,
Quantas tarefas a sua empresa tem no geral? Quantas estão não iniciadas? Quantas estão iniciadas? Quantas estão com algum tipo de impedimento e quantas foram finalizadas? Quem está fazendo o quê? São coisas muito simples, mas que mostram para a gente a importância de ter indicadores, pelo menos ali, números que você pode tomar decisão. Então, quando a gente fala de indicadores, de coisas desse tipo, geralmente a gente leva muito para o lado financeiro, né? Entrada, saída, fluxo de caixa, mas na verdade, a nossa operação, ela precisa sim de indicadores, né? De tarefas, de quem está fazendo o quê, de produtividade, para todas as áreas da sua empresa, para cada coisa, você pode sim, e eu acho que deve, ter indicadores, porque aí você vai conseguir medir se você está produzindo mais, se você está produzindo menos, você consegue antecipar problemas, você consegue ter a visão da sua empresa. Olha um avião, olha um cockpit de um avião, olha como é que funciona ali, quantos indicadores existem. Eles foram feitos para que o piloto e o copiloto tenham plena certeza de tudo o que está acontecendo ali e consigam antecipar problemas. Então, se você não tem indicadores, olha, toma cuidado, porque você está navegando no oceano sem rumo. Organizar as tarefas em ferramentas que não são para isso. Vamos supor, produtivo, que você precisa pregar um prego na parede. Qual ferramenta você vai utilizar? A chave de fenda? Um martelo? Ou o alicate? Tá, tudo bem. Essas 3 ferramentas, umas com mais esforço, outras com menos, você vai conseguir colocar o prego na parede. Mas você concorda que existe a ferramenta certa para cada processo que a gente quer fazer? É a mesma exata coisa com gestão de projetos e tarefas. Uma das dores das empresas que nos procuram é tentar organizar tarefas dentro do Excel, projetos dentro do Excel. O Excel é uma excelente ferramenta, mas para o propósito que geralmente bate ali em números. Para a gestão de tarefas e projetos, procure por uma ferramenta de gestão de tarefas e projetos. Faz sentido? Então, o que acontece? Esse é um erro que pode acabar ocorrendo, é você fazer a organização certa na ferramenta errada. Então, para te ajudar nessa difícil tarefa de encontrar a ferramenta certa para você fazer a sua gestão, nós separamos um blog post falando sobre as principais características dessas ferramentas e vai te dar um norte ali para você fazer um check, né? Então você olha uma ferramenta e fala, ela tem tal característica? Então check, tem essa daqui? Ah, não tem essa? Então peraí, vou procurar uma outra. Isso vai te ajudar a escolher a ferramenta perfeita para a sua equipe. Então, é claro, fica aí essa dica, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí eu fecho essas dores, que são as dores dos nossos clientes, para que você compare com o ambiente da sua empresa e pense aí os pontos de melhoria. Agora, se tá tudo certo para você dentro desses pontos, meus parabéns, tá tudo certo, só seguir adiante, é sucesso total, beleza? Conta aí para mim nos comentários como que tá a sua empresa, o que precisa melhorar dentro desses tópicos que a gente comentou, beleza? Nós vamos ficando por aqui, eu espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma e nós vamos continuar trazendo conteúdos para tornar sua empresa muito mais produtiva em 2024. Nós vamos ficando por aqui, nosso muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.